Para quem não me conhece, meu nome é Eric Sakaki, fundador da XP Desempenho, que é uma mentoria que já tem mais de 100 alunos, e hoje eu vou te passar tudo o que você precisa fazer nos próximos 70 dias para ser aprovado em qualquer faculdade que você quiser na prova do Enem. Porque deixa eu te contar uma coisinha. A prova do Enem é que nem uma mala quando você vai viajar. A gente não consegue colocar tudo da nossa casa para a gente levar na mala. E é a mesma coisa na prova do Enem. Você não consegue estudar todos os assuntos com a mesma qualidade. Então a gente precisa saber priorizar. Que nem aquela roupa que você quer levar para a viagem, a gente tem que separar os assuntos que você vai estudar para o Enem. Só que deixa eu te falar outra coisa, não é só o conteúdo que importa, porque hoje, com o mundo como tá, com as informações todas aí, todo mundo tem conteúdo. Então qual é o seu diferencial? Qual é a sua estratégia de prova, o seu método de estudo, a sua organização? Qual é o seu treinamento? Então, tudo isso eu vou te explicar nessa aula para que você aprenda, aplique e passe na prova do Enem. E só para constar, eu fui aprovado na prova do Enem em mais de 30 faculdades públicas de medicina, em que eu fiz 164 acertos, tirei mais de 810 médias simples. Então, bora comigo que eu separei essa aula em 4 grandes ramos. O primeiro é em relação ao conteúdo. Então a gente vai fazer a listagem de como você vai fortalecer a sua base teórica, fazer questões e revisar. Depois a gente vai entrar em relação à experiência, ou seja, como você vai realizar seus simulados, treinamentos e questões. Terceira parte, a gente vai falar sobre os padrões de questão, que aí é um ponto que se você pegar, você vai ter uma eficiência muito grande nos seus acertos. E por último, a gente vai falar em relação ao seu físico, como você vai estar preparado emocionalmente e também como você não vai ficar cansado durante a prova. Então, bora lá aprender que você vai ser aprovado no Enem agora em 2026. Como eu tinha explicado para vocês, a gente vai dividir a preparação de 70 dias em 4 grandes áreas. A gente vai falar sobre o conteúdo, a gente vai falar sobre a experiência, os padrões de questão e também o seu físico para a prova. E aí é muito importante você entender o que cada área vai englobar. Quando a gente está falando de conteúdo, a gente vai estar falando de uma maturidade que você vai ter em 30 dias desses 70 mais ou menos. Esses 30 dias a gente vai pegar e vai dividir de 3 formas. Primeiro, você precisa ainda pegar a base teórica dos principais assuntos que eu vou elencar aqui. E para pegar essa base teórica, você vai ter um estudo dirigido usando um material. Aí você vai ter que fazer o quê? Ler esse material, filtrar o que é importante e depois resolver questões e criar flashcards para revisar. Basicamente, a gente vai te mostrar ainda na prática como é que vai funcionar isso, mas isso é pegar a base teórica. Depois de você pegar a base teórica, você vai acompanhar o índice de assuntos que você está tendo e ver qual é o que você está tendo o melhor desempenho. E aí, com essa priorização do que você precisa melhorar, que aí a gente vai liberar materiais, inclusive, que aí já tem os tópicos que você vai precisar priorizar de acordo com a sua dificuldade e também de acordo com o que mais cai na prova. Então a gente vai fazer base teórica mais revisão no conteúdo. Quando a gente passa para a segunda parte, que é a experiência, a gente está falando de quê? Você pegar ali os macetes de resolver simulado, aumentar o número de acertos, ver qual é a sua pior área, se é matemática, natureza, linguagens ou humanas, o que você precisa realmente melhorar ainda em relação aos simulados. Então aqui a gente vai dar um foco basicamente também de 20 a 30 dias. Então a gente vai fazer várias provas antigas. Então aqui vão reinar as provas antigas barra simulados. Então aqui é importante a gente ficar ligado nisso. Já quando a gente passa para a terceira parte, que são os padrões, o que é isso? É a gente começar a identificar quais são os principais padrões que a prova do Enem tem em cada área. Porque a prova do Enem ela é feita com habilidades e competências. Então, o que essas habilidades e competências traz? Ela traz basicamente a anatomia da questão. Então, ela fala como é o tipo de resposta que tem que apresentar, qual é o enunciado que aquela questão específica vai ter, qual é o raciocínio que o aluno ele vai ter que usar. Então, nos padrões, é um processo mais de refinamento, em que você dá o toque final, a cereja do bolo. É aqui que você consegue escalar dos 70 acertos do primeiro dia para 90 ou 85 acertos na prova do primeiro dia. Então é muito importante a gente dar essa refinada. Então agora a gente fala sobre o físico no final. Então aqui é as estratégias que você vai utilizar para que você fique menos cansado durante a prova, para que você não fique ali quando chegar na redação com sono. Então a gente vai utilizar isso aqui para você controlar cansaço e também outra coisa que é muito importante,
o emocional, porque a gente sabe que a gente fica nervoso durante a prova e acaba errando coisas que a gente sabia o conteúdo. Então isso não vai acontecer com você e a gente vai entrar em cada área agora para você gabaritar a prova do Enem. Chegamos na parte dos padrões de questão. Aqui é realmente você refinar o seu conteúdo. É você dar um passo a mais e conseguir um diferencial absurdo na sua prova do Enem. Porque os padrões é basicamente o quê? Você saber qual é o tipo da questão e o que você precisa fazer automaticamente quando você identifica isso. Então, por exemplo, vamos falar de um padrão de cada uma das matérias e depois a gente abre um vídeo para cada matéria dessa e a gente expõe os melhores padrões de cada um. Matemática, o padrão aqui que mais cai na prova é quando você tem uma questão de média e que você não precisa dividir. Quando ele compara as médias, ele coloca lá várias alternativas e você tem que ver qual é a maior média, qual é a menor média, você só precisa somar todos os valores e não precisa dividir, porque só você somando já dá para saber qual é a maior média e qual é a menor média. O segundo padrão é o de física. Toda vez que você tiver uma transferência de calor, galera, toda vez que tiver isso, você só tem 3 tipos de transferência de calor: condução, convecção e irradiação. Aí o que a questão vai te pedir quando for a resposta condução? É que ela é a única, os sólidos só conseguem transmitir calor por ela, porque é a vibração das partículas. Então pensa comigo, temperatura é grau de agitação. Então quanto mais eu me mexo as partículas, elas se puxam e isso é um método de condução. É assim que você vai marcar a condução. Agora, quando falar de dinâmicas de ar, ou fluidos de água que se movimentam, por exemplo, quando eu esquento uma panela e aí a água que está embaixo ela sobe por convecção, aí a gente marca essa. E toda vez que for transferência de calor por energia luminosa ou que está transferindo a partir da luz, a gente fala de irradiação. Então é isso que você tem que responder nesse padrão de transferência de calor. O terceiro é de separação de misturas. Toda vez que for essa questão de química e ele falar que tem uma diferença na densidade, galera, a gente vai ter que pode ser de 2 tipos. Ela pode ser uma diferença de densidade ativa, que tem um aparelho girando, ou uma passiva, que aí nesse caso é só pela densidade mesmo, ela afunda e aí a gente tem essa diferença. Então centrifugação é uma pá girando lá, que aí vai fazer com que o que mais fique denso desça e o que tenha menos denso flutue. E a decantação é em repouso. Biologia, um padrão que é muito comum é uma questão que envolve nicho ecológico e que aí está relacionado à profissão do animal. Toda vez que ele fala sobre alimentação, sobre qual é a função daquele animal naquele ecossistema, a resposta é nicho ecológico. É um padrão muito comum na prova. Linguagens, eu já falei dessa hoje, que é de campanha. Sempre que for uma campanha, o que você vai procurar para responder? Função apelativa, é de convencimento. Você vai convencer o leitor a fazer alguma coisa que você quer. E verbos no imperativo sempre. Então, pagar, fazer, conscientizar. E humanas, eu trouxe um padrão de geografia, que é quando você tem uma questão de laterização ou solo ácido. Aí a resposta sempre é calagem e calviva. Então você vai aprender a fazer isso com os seus simulados. Óbvio que eu vou passar para vocês também. Mas o que eu quero que você entenda é que se você conseguir só saber a palavra-chave, o tipo de questão, você resolve muito, muito mais rápido. Segundo grande porte que você vai focar nesses 70 dias é em ganhar experiência de prova, maturidade da prova. O que você vai fazer? Basicamente, a gente vai focar em 3 pontos principais. A gente tem que conseguir criar a sua ordem de prova. A gente precisa melhorar o seu tempo, ou seja, fazer rápido a prova, e a gente precisa corrigir os seus erros. Então esses 3 fatores estão todos intrinsecamente ligados. Por quê? Porque quando a gente fala da ordem de prova, a gente precisa pensar em 2 coisas. A gente precisa te dar segurança, energia e eficiência na hora de resolver a prova. Então é óbvio que eu vou colocar você para começar a prova com as matérias que você tem mais afinidade. Porque pensa comigo, você chegou na prova do Enem, tá indo para o local de prova, entrou na sala, aí sentou na cadeira. O fiscal te entregou a prova na mão e aí soltou aquela sirene. Você vai estar mais nervoso ou mais tranquilo na hora da prova? Mais nervoso. Então é claro que você vai usar pior o seu conhecimento nessa hora. E é por isso que a gente precisa ter mais afinidade com o assunto para você ganhar confiança, ficar menos cansado e acertar mais. Então é por isso que você vai focar nessa matéria. A segunda coisa é que além da matéria que você tem mais afinidade de ser importante, a gente precisa classificar as questões em fácil, médio ou difícil. Por quê? Porque a prova do Enem, ela tem um juiz. Quem é o juiz da prova do Enem? É a TRI. Quem fala quem vale mais ou vale menos, essa questão ela é fácil
ou se a questão é difícil. E tem vários mentores aí que falam que começam pelas difíceis, é tudo burro. Por quê? Porque você não vai jogar contra a maré do jogo, você tem que jogar de acordo com as regras. Então você vai primeiro para as fáceis, e depois para as médias, e depois para as difíceis. Aí a gente tem que saber olhar em relação a isso. Então como é que eu vou saber qual questão é qual? É por um método de resolução. Então aqui eu falo do método ERTV, e isso já está mais relacionado com a questão do tempo, porque a gente vai criar uma forma de você olhar para a questão que isso te dê gás e te dê velocidade. Então o é o enunciado. Toda vez o enunciado ele é dividido em 3 partes. Se for de identificação, você olha para o texto, identifica o que tem lá e responde, é fácil. Se for de relacionar uma coisa com outra no texto, você vai ter que média. E se for de sugestão, algo que é mais implícito, é mais difícil, é terceiro bloco, nível difícil. Ter aí respostas. Nas respostas, a gente fala de respostas que podem ser diferentes ou similares. Pensa comigo, se você tem respostas que são mais diferentes, é mais fácil eliminar. Então, isso seria uma classificação de mais fácil. Quanto mais similares, mais difícil é eliminar. Quanto maiores, mais difícil é eliminar. Quanto mais palavras complexas, é mais difícil de eliminar. Então é assim que a gente olha as respostas. Tipo textual. Quando você fala de tipo textual, pensa comigo, você acha que você entende melhor uma notícia, uma reportagem ou um poema, uma poesia? Então é só para te dar um exemplo esdrúxulo de como é diferente isso. Então, na verdade, eu vou abrir depois uma aula também só sobre isso pra gente falar. E aqui essa regra do mais ou menos é para você justamente colocar em cada elemento desses um mais ou menos. Então, por exemplo, você puxa uma questão, aí vai ter lá E, R, T e V. Se o enunciado for de identificar, a gente viu que era fácil, então eu boto mais. Se as respostas forem diferentes, é fácil de eliminar, então eu boto mais. O texto é uma notícia, é um gráfico, é um enunciado, uma imagem, é fácil. Vocabulário. O V que eu não falei é vocabulário. Palavras complexas, palavras simples, aí é mais. Então a questão que é 4 mais é uma questão que é muito fácil para você acertar e que a TRI vai te cobrar. Beleza. Agora, o que eu quero fazer? Eu quero te dar 30 minutos de presente de revisão. Então pense que toda vez que você fizer um simulado, uma prova antiga, você tem que ter no mínimo 30 minutos para você conseguir fazer as questões que você circulou no meio da prova para você refazer. É muito importante isso. Inclusive, quando eu estava fazendo a prova de matemática, eu tinha errado dentro da prova 6 questões. Mas por esse tempo de 30 minutos, eu consegui revisar 5 e eu aumentei esses 5 acertos. Então eu acertei 44 de matemática por conta disso. E aí é revisão o segredo. E o terceiro passo são os erros. Aqui é você saber lidar com os erros. É que nesse caso você tem 4 tipos de erro. Você tem o erro de atenção, que eu chamo de nível 1. O erro 1 é basicamente você entender por que você errou aquilo ali com atenção. Foi porque você leu rápido? Foi porque você não viu todas as respostas? Você errou algum cálculo? Estava cansado? Então a atenção é mais para identificar qual foi o motivo que você errou, se foi no início da prova, se foi no final. Então ele não vai para o caderno de erros, ele fica aqui. Agora, aqui é interpretação. Questão de interpretação que você errou, ou você caiu no distrator, ou o texto era muito complexo, ou também a gente pode ter se confundido ali na hora de ver o enunciado. Pode ser que no enunciado tivesse uma palavra que você entendeu uma coisa e errou por conta disso. Depois a gente vem para assunto não estudado. Assunto não estudado, você tem que fazer o quê? Você tem que ir pontualmente na teoria naquele ponto que caiu na prova. Porque você não precisa ver todo o assunto. Não vai cair todo o assunto. Você vê o que caiu na questão. E o último, mais importante, é a lacuna teórica. Aqui você tem que entender por que cada alternativa estava errada e depois entender por que cada alternativa estava certa. E aí você constrói o que a gente chama de coração do vestibulando. É o quê? É o caderno de erros. Porque aqui você vai anotar, em cada questão que você errar, 5 coisas. Você tem que anotar o assunto, você tem que anotar qual foi o tipo de erro, que foi esses aqui que eu coloquei, 4 tipos de erros, como você classificou o nível dessa questão. Além disso, você tem que colocar o que você não sabia, o que você não sabia, e o que você aprendeu. Pronto. Quando você coloca isso aqui, você aprende tudo o que você podia dessa questão. Então é assim que a gente vai para o segundo bloco de ganhar experiência de prova. Então vamos lá, galera. Quando a gente fala do pilar sobre conteúdos, o que eu quero que você entenda é que você vai ter que seguir esses 4 grandes passos aqui nesses 70 dias, em que basicamente a gente tem que fortalecer a sua base teórica. E aqui não tem segredo, não tem eu virar para você e falar, não, tem uma fórmula mágica de você estudar
isso aqui, colocar um pendrive e aprender tudo. Não existe isso, galera. É você sentar a bunda na cadeira e você realmente ter um estudo. Só que aí vem o diferencial. Tem que ser um estudo que seja efetivo. E é por isso que eu vou te mostrar como você vai utilizar os métodos adequados para você conseguir construir essa base mais rápido. Porque, por exemplo, você ficar só lendo o assunto, ler um capítulo inteiro de bioquímica, por exemplo, não vai te reter conhecimento nenhum. Então é por isso que a gente precisa o quê? Filtrar o conhecimento de uma forma mais rápida. Então, quais são os métodos que eu quero que você utilize agora para estudar? Eu quero que você tenha 5 etapas no seu estudo. A primeira, você vai escolher. Nesse caso, você vai escolher entre videoaula, ou você vai fazer um resumo, ou você vai ver seu material no livro. O primeiro passo é esse, é a leitura passiva, é a absorção passiva. Só que isso não vai te garantir uma retenção muito boa. Então, para você ter uma base melhor, você precisa codificar as informações, você precisa filtrar. Então, quando você estiver no seu resumo, você vai fazer o quê? Trocar as cores nas palavras mais importantes. Quando você estiver na videoaula, eu não quero que você escreva o que está copiando lá, que o professor está fazendo no quadro. Não. Eu quero que você coloque as palavras-chave para depois você falar exatamente o que você entendeu, para você ter uma recuperação ativa. Outra coisa, eu preciso que você, quando estiver fazendo a leitura, grife as palavras que são mais importantes, porque você vai filtrar mais rápido. Seu cérebro, ele é visual. Então isso é a segunda etapa. Qual é a terceira? É a mais importante, que para você reter o conhecimento, para vir um gatilho na prova do Enem, você tem que fazer uma retenção ativa. Então você precisa falar tudo que você entendeu, você precisa explicar para alguém, você precisa escrever no caderno tudo que você entendeu numa folha em branco. Essa é a melhor forma de você recuperar ativamente. E aí, a gente vai para qual passo agora? O quarto passo, que são as questões, porque está no terceiro e quarto passo o aprofundamento. O aprofundamento é você conseguir pegar o gatilho que a questão do Enem vai te trazer, para que você entenda qual assunto ele está falando e isso te conecte com o estudo que você está tendo. Então, o fluxo é o seguinte: você leu a questão do Enem, vai ter uma palavra lá, tipo assim, por exemplo, transferência de calor. Quando fala de transferência de calor, de física, automaticamente, candidato ao Enem, você que vai passar agora, precisa vir o que na cabeça? 3 palavrinhas: condução, convecção e irradiação. É automático, é um link. A prova do Enem ela é feita assim, palavras gatilho. Então uma das estratégias que a gente usa é conhecer essas palavras-chave. E aí depois que a gente vai conhecendo, você vai fazendo mais questão, vai ficando mais craque e acerta mais. E qual é a última etapa do seu estudo que não pode faltar? É a revisão. E é por isso que a revisão é o terceiro passo. Por quê? Porque você não vai conseguir reter o conhecimento que você estudar agora, hoje. Eu aposto com você que se você estudar uma coisa hoje, no dia do Enem, que é 8 de novembro, você não vai lembrar. Então a gente precisa revisar adequadamente. Então eu preciso fazer o quê? Métodos que consigam te proporcionar esse conhecimento a longo prazo. Quais são os melhores? Os melhores são 2: flashcards e também caderno de erros. É como você vai controlar todas as suas lacunas de uma forma simples e que você tem visualização. Agora, tem que ter disciplina, tem que realmente se organizar, e isso eu vou ensinar em um outro vídeo, porque é outro assunto e demora muito mais também pra gente falar. E aí, por último aqui eu botei questão, mas é porque você vai conciliar esses dois juntos aqui. Você vai retroalimentar. Agora, o que eu quero falar pra você? Eu coloquei aqui os tópicos que mais caíram na prova do Enem das principais matérias do dia 1, né? Então, linguagens, história, sociologia, geografia e filosofia. E aí, quais são os assuntos que você precisa dominar, que eu lhe garanto que vão estar na sua prova de 2026? Aqui, a primeira são campanhas e propagandas. Quando a gente fala disso, você precisa lembrar que são assuntos que estão com palavras no imperativo. Então é quando a gente traz ali comprar, receber. Qual é a função da campanha? Qual é a função da propaganda? É te convencer. Ele quer que você compre alguma coisa, ele quer que você faça alguma ação. Então já relacionando campanha e propaganda com a função conativa. Conativa apelativa, porque ele está apelando para você fazer o que ele quer. Então isso é um assunto que não pode faltar para você. Figuras de linguagem. Outro assunto que não pode faltar. É muito comum eles botarem um texto e ele vai estar cheio de figuras de linguagem, ele vai te pedir um específico. Então, por exemplo, quando tem lá no texto, tal personagem, ele é um animal. Eu já estou relacionando o humano
com um animal, personificação. Só que, se eu relacionar de outro jeito, eu posso ter uma metáfora, porque é uma comparação implícita. Então, quais são as figuras de linguagem que eu quero que você aprenda? Eu quero que você aprenda personificação, metáfora, metonímia, comparação, sinestesia são as principais que vão estar na prova do seu Enem. Agora, a gente vai para estratégias argumentativas. Galera, isso aqui cai muito. Aí ele vai colocar um texto e ele vai querer que você entenda qual é a estratégia que ele usou para convencer você ou para te apresentar um argumento. E aí você tem que ficar ligado nas principais que caem no Enem. Quais são as principais que caem no Enem, Eric? Ó, exemplificação, argumento de autoridade, dados estatísticos. Então, cada uma dessas estratégias argumentativas, elas têm um objetivo. Por exemplo, quando eu coloco dados numéricos, é porque eu quero te convencer de uma informação que ela é respaldada cientificamente, é para te dar autoridade. Então é importante você saber isso. Variabilidade linguística, isso aqui cai demais. Aí qual é o padrão que você tem que pensar? É que, na verdade, quando a gente fala de variabilidade linguística, não existe língua errada, todas estão certas. Então, nesse caso, você precisa ficar ligado no quê? Você precisa ficar ligado que não existe certo nem errado, existe contexto correto, existe contexto adequado. Ah não, eu estou num tribunal, vou usar um contexto jurídico, uma linguagem mais formal. Ah não, eu estou na rua com meus amigos, vou usar uma linguagem o quê? Mais informal. Então é importante isso. Outra coisa, a gente agora vai para as de humanas. História. História, você precisa saber bem a história do Brasil. E aqui eu tô falando de quais períodos da história do Brasil? Eu tô falando para você saber desde a colonização, da chegada dos portugueses, até a gente ter ali ditadura militar para redemocratização. Então, quais são os períodos principais que eu quero que você foque? Brasil colônia, eu preciso que você saiba de Brasil colônia, eu preciso que você saiba como é que foi a chegada, a economia açucareira, desenvolvimento do ouro ali. Depois eu quero que você passe para onde você vai passar para o primeiro reinado e independência, são os mais importantes ali. Aí, segundo reinado, é importante você saber também como é que funcionou. Período regencial também, que eu esqueci de falar, entre o primeiro e o segundo reinado. E quando a gente entra em 1900, quais são os assuntos? Vargas, República Oligárquica e ditadura militar são os principais. Isso no Brasil, porque a gente também vai falar agora de outros locais. Idade Média. Idade Média cai muitas questões das relações sociais, cai muitas questões em relação ao modelo econômico. Então você tem que saber o que de Idade Média? Qual era? A Baixa Idade Média e a Alta Idade Média. Então saber um pouquinho sobre feudalismo, saber um pouquinho ali sobre como era a relação de escravo e servo, como é que a gente tinha as relações econômicas e sociais, como é que surgiu o capitalismo, o mercantilismo. Então isso aqui é o que você vai saber de Idade Média. Aí quando a gente fala de guerras, não é guerras especificamente, são vários conflitos. Então, por exemplo, falando de Guerra Fria, Guerra do Vietnã, conflitos que você teve de revoltas até. Então, por exemplo, Revolução de 1848. Então, a gente tem que saber de alguns pontos específicos de conflitos que sempre caem na prova do Enem. Mas deixa eu te falar, essa questão também que cai não é muito conteudista. É você fazer mais questão desse tipo, em que ele vai trazer um conflito e vai te pedir uma característica geral ou uma consequência ou um efeito. É muito importante. Outra coisa, Revolução Industrial. Revolução Industrial eu botei aqui, mas era para representar tudo em relação à economia. Então aqui, por exemplo, primeira Revolução Industrial teve esse ganho, aí a gente trata de operários, o modelo de produção, Fordismo, Toyotismo, Volvismo, isso são questões que você vai ter que saber. E é muito pelo estudo e também pelas questões. Então você vai revisando esses assuntos aqui. Quando a gente passa para esse lado, a gente vai ter os principais aqui de sociologia, geografia e filosofia. Sociologia é muito fácil. Sociologia, quando cai, você vai ter a ideia geral do pensador e você tem que marcar o que está relacionado a isso. Então, os três pensadores que mais caíram na prova foi Durkheim, Weber e Marx. E aí é você saber um pouquinho de cada um. Durkheim, você tem que saber daquela estrutura funcionalista, né, das instituições sociais. Weber, você tem que lembrar ali da parte calvinista, que estava relacionada com o trabalho, dignificação do trabalho, essa parte. E Marx, né, comunismo. Você tem que saber um pouquinho disso. Cultura, eu botei cultura aqui porque é muito comum, mas são questões interpretativas, então eu não me preocupo tanto. O que pode cair de conteúdo é aquela parte de Adorno e Horkheim. Então, que é tipo assim, de indústria cultural, de você influenciar como as pessoas vão produtificar o conhecimento. Então isso aqui é importante. E contratualistas, Hobbes, Maquiavel, Rousseau e você tem que saber de Locke. Esses são os principais assuntos que você precisa de sociologia. Geografia.
4 grandes temas aqui também. Cartografia é fuso horário, é você entender ali dinâmica da Terra, rotação, translação, é você saber um pouquinho ali em relação a equinócio, solstício, isso cai muito e são conceitos, é fácil. Aqui, relevo. Relevo, eu falando assim de geografia física, eu acho que é o assunto que mais cai. Você saber sobre estrutura geológica, saber sobre, dobramento moderno, escudo cristalino, você entender sobre esses assuntos é muito importante. Problemas ambientais cai muito também. E aqui a gente foca em que tem problemas ambientais da cidade, que aí a gente fala de ilha de calor, a gente fala de inversão térmica, a gente fala de poluição atmosférica, poluição das águas dos rios, né, assoreamento. Então isso são poluições da cidade. Agora, quando a gente fala de problemas do solo, cai muito, despenca na prova. Então desertificação, arenização, laterização, lixiviação é muito importante. Esqueci de falar aqui, mas outros dois que você não pode deixar de dar em relevo, intemperismo e erosão. Aí aqui, modelos econômicos. Então saber um pouquinho sobre como é a dinâmica do capitalismo, como é que desenvolveu essas relações, como é que você tem a demografia, a pirâmide etária. Essas questões você não pode faltar, porque vai cair muito na sua prova. Inclusive, depois eu vou postar vários vídeos aqui resolvendo questão e padrão de questão, e você vai aprender tudo para ser aprovado. Filosofia. Filosofia, eu coloquei aqui 4 grandes tópicos, mas que são pensadores. Então aqui no primeiro bloco é toda aquela parte de origem da filosofia até Sócrates ali. Então você vai ter, surgiu com o mito, depois virou a filosofia da natureza, e aí você teve os princípios e arqué e tudo mais. Aí depois a gente vem para os 2 pensadores aqui da antiguidade, né? Platão e Aristóteles, tem que saber as ideias gerais, saber em relação à virtude, equilíbrio. A gente também tem que saber sobre as escolas que Platão plantou, então isso é importante. Aqui eu botei Kant e Nietzsche, mas essas questões já são mais difíceis. Kant, eu quero que você lembre de uma palavra só, imperativo categórico, e Nietzsche, ele vai ter uns pensamentos mais complexos, que é mais contextual também. E, por último, Foucault e Sartre. Foucault e Sartre é muito importante também você estudar, porque cai direto na prova do Enem, mas eu diria mais Foucault. Então esses são os tópicos do primeiro dia. Eu ainda vou falar um pouquinho da redação e do segundo dia para você ficar ligado. Entrando agora no segundo dia, como a gente já falou do processo, é a mesma coisa. Você vai ter que passar pela base e depois aprofundando questões e revisão. Esse é o princípio para qualquer matéria que você for estudar para a prova do Enem. Agora, a gente vai ter que saber priorizar os assuntos do segundo dia. Então, vamos pensar aqui. Matemática, o que não pode faltar para você que vai estar na sua prova lá no segundo dia do Enem? Funções. Aqui eu destaco para você 3 que você precisa dominar. Função afim, você precisa dominar toda a fórmula, que é y igual a x mais b. Você tem que dominar o que mais, como é o coeficiente angular e o coeficiente linear. Se você souber isso, de função do primeiro grau, tá tranquilo. Função do segundo grau são questões já mais difíceis, que exigem mais conteúdo e mais prática. Mas é muito recorrente na prova do Enem também. Então é saber a fórmula geral, é saber calcular o y do vértice e o x do vértice. Aí lembrar que o para que é quando você quer o x do vértice, e o valor máximo e o valor mínimo é o y do vértice. Aí outra função que cai muito na prova do Enem é a função exponencial. Aí você teria que saber a fórmula também, e isso te ajuda em outras questões de log, por exemplo, isso te ajuda. Eu nem botei log aqui porque eu acho que é uma questão que dá para acertar, mas que não é prioridade. O que mais que é prioridade? Estatística. Então, estatística, a gente fala de média, moda, mediana, desvio padrão, tudo isso cai muito na prova do Enem. Então a gente não pode perder uma questão dessa, porque é uma questão fácil, TRI alta, então se você errar, vai dar problema. Então você tem que saber, por exemplo, quando eu comparo duas médias, eu não preciso dividir as duas pelos valores, é só saber que a soma que der maior é a maior média, acabou. Então mediana também, quando você tem a mediana de número ímpar, é um número só. O número par, você tem que somar os 2 do meio e dividir por 2. Tem que saber essas coisas. Financeira, aqui é questão de juros. Juros simples e juro composto, não pode perder. Aquela parte de amortização, o valor futuro, eu já não acho que você precisa saber, porque é uma questão que se cair vai ser difícil, vai valer pouco para você. Então você que está correndo para 70 dias, a gente está procurando eficiência. Geometria. Geometria você tem que dominar, a geometria plana, principalmente triângulo. Estuda triângulo, pelo amor de Deus, que triângulo cai muito na prova. Despenca, despenca. Então triângulo principalmente, mas tem que saber como é que calcula a área, tem que saber como é que calcula volume de geometria espacial. Então geometria espacial é um assunto que, tipo assim, já é mais difícil, mas mesmo assim, se você souber uma coisa ou outra, você mata a questão.
Outra coisa, geometria de posição, saber ali em relação à posição ortogonal. Isso é muito comum no Enem. Sempre cai aquela que a gente espelha, aí forma uma sombra e você tem que calcular os pontos ali onde é que tá batendo. Isso aí é muito comum na prova. Então a gente já tem aqui geometria e estatística. Raciocínio lógico. Eu botei isso aqui porque não é um assunto. Mas, velho, o que cai da prova do Enem de matemática, se eu pegar das 45 questões, você resolve metade só por raciocínio lógico, que é aquela questão que ele vai te dar valores, você tem que fazer operações básicas, soma, multiplicação, divisão e subtração, e você resolve. Outra coisa, eu vou fazer uma aula somente para você aprender matemática básica e nunca mais errar uma conta e fazer tudo na cabeça. Beleza. Agora física. Física, quais são os principais? Não preciso nem falar, né? Cinemática, velho. Cinemática, o que você precisa saber principalmente? Galera, não pode deixar passar MRU, não pode deixar passar MRUV. MCU já é um pouco mais complicado, mas mesmo assim cai. E também lançamentos é uma questão que, tipo assim, se você já garantiu esses três que eu falei, MRU, MRUV e MCU, aí você vai para o lançamento e queda livre. Queda livre primeiro. Aí beleza. Termologia. Isso aqui, meu Deus do céu, despenca na prova, despenca. Marca a termologia aí, pelo amor de Deus. Então aqui, o que você precisa saber? Principalmente termometria, que é você saber ali as escalas, como é que você transforma de uma para outra, Celsius para Fahrenheit, então tem que saber isso. O que mais? Calorimetria, calor sensível, calor latente tem que saber também, e como é que você calcula o equilíbrio térmico, isso aí vai estar na sua prova. E processo de transferência de calor, principalmente. Primeira lei e segunda lei da termodinâmica já são mais complexos, então talvez não seja a sua prioridade, né? Dinâmica, eu quero que você estude principalmente lei de Newton. Sempre caiu ali, aí você tem que saber de lei de Newton, par de ação e reação, como é que funciona a questão da inércia. Isso é muito comum em questão teórica de física também. É porque a inércia entre dois corpos é o que o maior corpo tem em massa, é que tem a maior inércia, porque a inércia é a medida, a massa é a medida da inércia. Isso é importante saber. Então aqui, dinâmica. Ondulatória, outro assunto muito importante, tá? Você tem que saber principalmente o quê? Fenômenos ondulatórios. É clássica aquela questão que vai ter 5 palavras, uma delas é a resposta só e é um fenômeno ondulatório. Eletrodinâmica. Beleza. Ondulatório é fenômenos ondulatórios, equação geral da velocidade também e saber as classificações. Onda mecânica, onda eletromagnética, onda unidimensional, bidimensional e também as propriedades do som, que é frequência, é você saber um pouco sobre timbre, então isso é importante. Eletrodinâmica. Galera, eletrodinâmica é um assunto que muita gente tem dificuldade, mas hoje em dia tá caindo muito no Enem também. Então aqui você tem que saber o quê? Circuitos paralelos em série, saber como é que funciona resistor, isso é o principal, e corrente. Esses 4 tópicos aí é o que você precisa saber principalmente. Agora, química. Química a gente fala principalmente de quê? Inorgânica. Então você tem que dominar uma coisa para você dominar ácidos, bases e sais. Saber assim como é que você tem a força de acidez ou de basicidade, pH, entender a escala de pH, entender ali o que constitui uma fórmula estrutural de ácido, de base, de sal, como é que você tem uma reação de neutralização. Então, na minha parte de inorgânica, na minha visão de inorgânica, isso é o que mais cai. Orgânica. Isso aqui é onde moram as questões fáceis. São todas que você tem que acertar. Então você tem que dominar todas as funções orgânicas. Então saber assim, você tem que separar quais são as funções que tem o grupo OH, quais são as funções que tem o grupo carbonila, quais são os que tem carboxila. Então, se você souber identificar orgânica, funções, você já mata metade das questões. E a outra metade está onde? Cadeias carbônicas. Saber classificar e visualizar e você contar carbono, principalmente. Cálculos químicos. Aqui também eu botei, é porque cai muito, mas aqui eu sei que é difícil. Então são aquelas questões envolvendo mol, massa molar, número de moléculas. Cai muito isso aqui. Regra de 3. Aprendam a fazer regra de 3 que vocês resolvem quase tudo de química. Estequiometria. Saber balancear as equações. Não tem jeito. Você tem que saber fazer isso aqui. Então colocar os coeficientes estequiométricos certos, ver em relação ao rendimento. Isso também é outra questão que é mais difícil. E eu coloquei termoquímica, mas quase que eu coloco equilíbrio químico. Então, termoquímica, dominar ali calor de formação, variação de entalpia, energia de ligação e, se a gente colocasse equilíbrio químico, lei de Le Chatelier, que é como você desloca o equilíbrio por pressão, temperatura e concentração dos reagentes e produtos.
Biologia. Esse aqui foi o que eu tive mais dificuldade de fazer. Por quê? Porque são tantos assuntos que são importantes que pra gente filtrar 5 foi difícil. Então eu coloquei aqui na minha visão que tem caído mais recentemente. Então aqui, por exemplo, citologia, caiu aquela questão de lisossomo na última prova. Eu gostaria que você tivesse uns post-its na sua parede com o quê? Ah não, retículo plasmático, onde é que tá, como é que funciona, o que é que faz, qual é a célula que possui, pronto. Isso de cada organela. Bioquímica, cai muito bioquímica, principalmente proteínas e enzimas. Só que eu também expandiria para o quê? Vitaminas e você saber em relação à água é importante, ajuda muito. Bioquímica é outro assunto que não dá para negligenciar. Metabolismo energético, principalmente saber processos de respiração aeróbica, saber o que você está perdendo para a respiração aeróbica quando você tem fermentação, que é ganha menos energia no caso. Outra coisa, fotossíntese é um assunto que está caindo, é difícil, mas cai. Então, metabolismo energético. Genética, galera, genética, aquela famosa, né? Você precisa saber o básico. Primeira e segunda lei de Mendel tem que estar no repertório. Você tem que saber também dominância, entender os alelos, genótipo, fenótipo. Você tem que entender a nomenclatura. Se você souber a nomenclatura de genética, não precisa nem acertar aquelas de probabilidade, que são muito difíceis. Você acertando isso, já me garante muito ponto. E eu coloquei aqui embaixo, mas é muito importante, inclusive são as questões fáceis para você, ecologia. Você precisa saber a ecologia, dominar muito bem, porque são as questões de interpretação, assim, relações ecológicas também, cadeia alimentar, são questões muito comuns que vão estar na sua prova. E a última coisa que você precisa entender e levar consigo é o seu físico. Porque eu quase cometi esse erro. Porque eu cheguei no final, faltando 5 dias para o Enem, e eu queria desistir, porque eu não estava aguentando mais. Eu fiz o caminho errado dos estudos no meu terceiro ano. Eu só fui aprender realmente depois de dar aula para mais de 100 alunos o que era certo. Então, na verdade, o que aconteceu comigo? Eu estudei tanto, me acumulei tanto, que eu fiquei muito cansado. E aí eu não conseguia mais estudar. Então, isso quase me levou à beira de não passar no que eu queria. Então, o cansaço, galera, ele é uma coisa muito importante. Esse cansaço que eu tô falando aqui é o antes, durante também a prova. Porque o cansaço de antes tem a ver com descanso. Então, você tem que levar esse pilar aqui como se fosse o treino. Então faz parte de você treinar também, você descansar. Então você tem que ter um horário máximo de parar os seus estudos. Você vai desligar tudo e vai realmente parar. É muito importante que você tenha esse tempo. Outra coisa é você ter o cansaço durante a prova. Quanto mais experiência você ganhar, mais padrões de questões você fizer e maior for sua consolidação na base, menor vai ser seu cansaço. Então, tudo que eu ensinei hoje na aula é importante que você faça para você não ficar cansado durante a prova. Então, você vai ganhar essa carga. E o emocional também é muito importante, porque se a gente entrar abalado, se a gente não confiar na gente mesmo, eu sei que o vestibular é uma coisa difícil. Eu já passei por isso. Várias pessoas que foram meus alunos já passaram por isso também. E é muito importante que você confie em si mesmo. Meu pai confiou em mim, minha mãe confiou em mim, e isso fez com que eu confiasse também. Então eu quero que você agora fale alto. Eu vou passar no Enem. Fale aí. Eu vou passar no Enem. E é isso mesmo. Você vai passar onde você quiser. Entenda isso, acredite, confie, porque um emocional abalado é uma prova perdida. Você tem que chegar na sala do Enem, olhar para o redor e falar assim, ó, eu sou o melhor daqui. E é isso que você vai fazer. E por último, sempre descansar. Então, essa foi a aula, galera. Espero que vocês tenham gostado. Segue aqui o canal, que a gente vai postar muito mais vídeos e clica aqui no gostei se você acha que valeu a pena chegar até aqui.